Quando há uma tragédia natural prevista pela espiritualidade para um lugar onde se planeja viver, é motivo para repensar os planos? Ou justamente uma oportunidade de ir para poder ajudar? No caso, a Espanha, onde ela mora agora. Eu só gostaria de ouvir de novo, tive uma pequena falha, não consegui entender toda a pergunta. Vou repeti-la. Quando há uma tragédia natural prevista pela espiritualidade para um lugar onde se planeja ir viver, é motivo para repensar os planos ou justamente uma oportunidade de ir ajudar? No caso, a Espanha, onde ela mora agora. Veja bem, ninguém vai a um lugar tratando-se da responsabilidade kármica que a existência proporciona, sem que haja um objetivo importante na vida de cada criatura. Eu vou citar um exemplo meu. Eu sou do Rio de Janeiro, vivi no Rio de Janeiro junto à minha família, à minha mãe, ao meu pai, aos meus avós. Não pensava jamais em sair do Rio de Janeiro, porque amava e amo aquela terra. E estranhos motivos, mais tarde, eu fui compreender por que que eu amava aquela terra e por que eu nasci exatamente naquele local. E isto tem muitas informações oriundas de vidas pretéritas. Porque naquele local, a 30 graus de latitude do Rio de Janeiro, num plano que especificamente hoje nós sabemos, pela espiritualidade superior, é uma nave estacionária, criou-se a primeira cidade espiritual, fundada pelos jesuítas desencarnados, que naturalmente fundariam a Pátria do Cruzeiro. José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Leonardo Nunes, Manuel de Paiva e tantos outros. Fabiano desencarna em 1747, que havia sido a reencarnação de José de Anchieta, e como todos sabem, nas lives que aqui projetamos, recebe de Jesus o título de peregrino da caridade, porque ao invés de ir para planos superiores, pediu ao mestre que permanecesse na crosta da terra para ajudar os seus irmãos necessitados. Então recebeu dele a permissão para fundar cidades e colônias, isto em 1747. Um tempo depois, Fabiano, Manuel da Nóbrega, que é Mano, Leonardo Nunes, que foi imperador Otávio, que é o nosso companheiro Otávio, e Manuel de Paiva, que foi a reencarnação de Chico Xavier, fundaram cidades e colônias espirituais que nada mais são do que perspectivas espirituais que são... É diferente do entendimento, porque nós, quando falamos em algo no mundo espiritual, pensamos assim em matéria, matéria como a terra que se pisa. Porém, lá existe uma matéria diferenciada da matéria terrestre, mas lá é um local cuja matéria permite que os espíritos sintam que pisam também. Mas um dia vamos falar sobre a ciência espiritual mais detalhadamente. Então, isso nada mais são do que naves, as colônias espirituais, como essa aqui na região sul do Brasil, próxima à Lagoa dos Patos e ao Oceano Atlântico, que é a colônia espiritual do Lar de Fabiano de Cristo, que hoje tem 39 anos de existência, 10 anos menos do que a colônia física, é uma nave estacionária. Então, o que se quer dizer? Nós que vivemos em 3 dimensões, comprimento, largura e... Não é? Comprimento, largura e... São 3 dimensões. Faltou aqui. O comprimento, largura. Não é? E nós
nessas 3 dimensões, não conseguimos entender a projeção espiritual, que são as perspectivas dimensionais do mundo espiritual. Então, veja bem, comprimento, largura e altura são as 3 dimensões. Para nós, essas são as dimensões que conhecemos. Porém, é muito mais do que isto. Então, o que nós estamos querendo dizer é que ninguém nasce num lugar, ou que ninguém vai trabalhar ou viver ao acaso num lugar. Eu saí do Rio de Janeiro e vim para o Rio Grande do Sul, onde aqui haveria de ser o meu labor, onde aqui haveria de ser o meu desenvolvimento espiritual e onde haveria de ser o meu trabalho kármico prometido, a minha regeneração e os espíritos amigos que me orientaram, que me ajudaram na programação espiritual. Então, eu vim para o Rio Grande do Sul e aqui atravesso os benefícios e as dificuldades do Estado, mas certamente não é um acaso que eu estou aqui nesta hora dolorosa. É uma necessidade de evidenciar, é uma necessidade de auxiliar e é uma necessidade de evoluir, porque é nesse momento da dor que a gente começa a se perguntar: para que eu sirvo? Para me beneficiar apenas? Para produzir resultados que sejam em benefício do meu próprio eu? Ou nas horas oportunas eu mostro quão importante eu posso ser, fazendo o bem, proporcionando o bem, auxiliando, construindo, renascendo, inclusive, a cada momento, por novas ações, por novas propostas. Então, você que está na Espanha, minha querida irmã, não está ocasionalmente lá. Você foi porque lá é o local apropriado para o seu desenvolvimento espiritual. Lá, de alguma forma, você vai encontrar, e certamente já encontrou, razões que expliquem a sua ida para lá. Mesmo que você tenha saudade e ligações com a pátria brasileira, como eu tenho, por exemplo, com o Rio de Janeiro, lá é a escolha espiritual para que você transite nesse instante tão importante, tão necessário, para alcançar, através da sua evolução espiritual, os resultados que lhe favoreçam espiritualmente e lhe produzam os benefícios necessários para, quando voltar de volta à espiritualidade, você poder dizer que você cresceu, que você voltou bem melhor do que saiu. Mas pode crer, ninguém está no lugar que não deve estar. Esse chamado acaso, de repente eu fui convidado, de repente alguém me disse, de repente eu pensei, esse de repente é, na verdade, uma decisão, que envolve muito mais do que uma decisão sua, porque, na verdade, se você compreender a doutrina espírita, você verá que a presença do mundo espiritual é muito mais efetiva do que você imagina. Pensamentos deles se confundem com o nosso. Por isso que é muito necessário, quando a gente recebe uma estimulação, parar para pensar. Quando ela é nossa e quando ela não é nossa. E ter, portanto, o discernimento e a capacidade de decidir o que é melhor para nós. E isso nós chamamos de livre-arbítrio. Então, você está no lugar certo, no momento certo, e cabe a você se perguntar, como todos nós, o que nós podemos fazer de bem no lugar em que estamos, para auxiliar, para construir e, para, acima de tudo, cumprir a nossa tarefa reeducativa do ponto de vista espiritual. Porque, por onde estivermos, se o nosso pensamento for voltado para o bem, estaremos construindo sempre aquilo que é importante. Estaremos construindo o amor, estaremos construindo a caridade. E isto é fundamental para o progresso dos nossos espíritos e para o progresso da sociedade em que vivemos.
você está, não ao acaso, mas impulsionada pelos espíritos que orientaram o seu karma para ir para o lugar que foi. E cabe a você o desempenho desta tarefa a partir desse momento que você passa a meditar, porque você já tem conhecimento, já conhece a doutrina espírita para compreender, e caberá a você decidir os passos de sua jornada, porque você, sim, é responsável pela sua vida.